Chama, a chama nos distingue, quer dizer, foi a grande descoberta da humanidade. E o manejo da chama, então, mais importante, porque a chama existia, podia ser naturalmente, mas como que o conhecimento de como manejar a chama, fundamental. E o conhecimento também nos distingue completamente dos animais e fez com que nós pudéssemos ter conhecimento cumulativo. Nós somos a espécie que acumula o conhecimento. E por acumular o conhecimento, também consegue transmitir o conhecimento para aquilo que a gente chama de educação. Evidentemente que o conhecimento ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. A ética é fundamental e cada vez mais nós discutimos a ética no conhecimento. É super importante também, porque agora, cada vez mais, a divulgação dos dados e do conhecimento ele não está sob algum controle ético, que poderia ser empresas, que poderia ser igreja, que poderia ser governo, e que nós temos cada vez mais essa ideia da má informação, dado por um mau conhecimento. E nós temos que criar o espírito crítico, a sociedade tem que amadurecer para isso. Eu vou conversar com vocês sobre algo que me apaixona, que são as vacinas. Eu estudo imunologia há muitos anos, sou professor a vida toda, eu adoro dar aula, e nos últimos anos eu tenho me dedicado muito às vacinas, porque eu acredito que seja talvez uma das grandes descobertas que nós tivemos na humanidade, e fez com que aumentasse muito a expectativa de vida. Vocês vejam que até o século XVIII a expectativa de vida aí é 30 a 40 anos. Ela pulou, mais que dobrou nos últimos 100 anos, porque nós tivemos algumas descobertas que foram fundamentais. Uma descoberta que é mais antiga, que tinha que tomar água limpa. Por isso que já na Idade Média as pessoas tomavam vinho com água, porque o vinho é fermentado e ele não transmitia doenças. Mas vacina, antibiótico, coisas do século mais recentes, fizeram com que as vidas se prolongassem. E eu vou voltar com vocês sobre algumas dessas coisas que trouxeram dados que estão vindo agora e que são extremamente importantes. Então, a ideia da vacina ela foi muito audaciosa, porque Jenner, no fim do século XVIII, na Inglaterra, ele tinha observado que as pessoas que ordenhavam vaca, e na vaca tinha uma varíola bovina, essas pessoas elas ficavam, às vezes, com algumas feridinhas nas mãos, etc., mas quando tinha epidemia de varíola, elas não pegavam a doença. Então, ele teve a ideia de que a varíola bovina, que não causava doença no homem, mas ela cruzadamente protegia o homem contra a varíola. E ele resolveu, então, pegar as bolinhas das vacas doentes e começou a inocular crianças. Vocês imaginem, nós somos no século XVIII, fim do século XVIII, não se tem o conhecimento que se tem hoje. Aí vem um sujeito lá com uma ideia, aparentemente maluca, que se eu pegar uma doença bovina e colocar numa criança, essa criança vai estar protegida da varíola. Bom, muito ele fez, muito ele trabalhou, e Jenner conseguiu mostrar que realmente as crianças ficavam protegidas. E começou a vacinação contra a varíola. Bom, tendo uma vacinação para a varíola, e essa vacina é praticamente 100% de proteção, se imaginaria que, rapidamente, nós íamos conseguir erradicar a varíola do mundo. Mas precisou muito tempo para conseguirmos convencer a humanidade que realmente vacinar iria salvar as pessoas de ter a varíola. E a varíola matava? Matava. A varíola matava 20% das pessoas que ela atingia. Não é que era assim, 20%. É 5 vezes mais que a Covid. Então, as pessoas, mesmo com a evidência de que não conseguiam se vacinar. E vocês veem, eu sei que eu mostro de costas assim, vocês veem que os números aqui, 400 mil pessoas morreram ainda em 1920 devido à varíola. Aí começaram programas muito sérios de vacinação em todo o mundo e ela foi finalmente erradicada em 1980. A ONU, a Organização Mundial de Saúde, declararam a varíola erradicada do mundo. Nunca mais tivemos nenhum caso de varíola. A varíola que existe hoje em dia ela está nos freezers,
congeladas, e nós não precisamos mais vacinar contra a varíola. Veja, é uma vitória incrível da humanidade. Ela conseguiu eliminar completamente uma doença que matava 20% da população. Bom, o conhecimento continuou a crescer, mas muita gente começou a criar falsas notícias, como esse Dr. Wakefield, que dizia que a vacina do sarampo causava autismo infantil. Isso aí foi uma bomba. Isso aí destruiu muitos dos programas de vacinação do mundo. Foram atrás dos dados, de onde que ele tirou isso, Dr. Wakefield, e se viu que era tudo absolutamente falso. Então, era conhecimento falso. Agora, como é que você, depois de ter dado uma notícia para as pessoas, você volta atrás e diz, não, aquilo é falso e é sério? O cara que diz a coisa séria é sempre o chato. Porque o sujeito que diz a coisa falsa, ele faz aquele estardalhaço e todo mundo acha aquele negócio espetacular. Agora, o cientista lá, como eu, que vai na frente da televisão e fica dizendo como é que a coisa funciona, ele é o chato que está dizendo como é que funciona. E é difícil, às vezes, de convencer as pessoas. Mas nós temos que convencer as pessoas. Nós não podemos nunca perder uma oportunidade de dizermos a verdade sobre isso. Esse Sr. Wakefield, ele perdeu o título de especialista, de médico dele, não pôde mais exercer medicina. Mas aí teve uma Bunny da Playboy, que é uma super referência em conhecimento, ela disse que o filho dela teve autismo por causa da vacina. Desgraça de novo. E nós temos essas alimentações. E essas alimentações ao desconhecimento surgem em todas as áreas. Então, nós temos que estar sempre lutando contra isso. O Brasil, há 50 anos atrás, criou o Programa Nacional de Imunizações. É considerado o melhor programa de imunizações do mundo. Ele é um programa gratuito pelo SUS, que imuniza toda a população que quiser. E são 14 diferentes, eu não vou entrar nos detalhes técnicos, mas grande parte das doenças preveníveis podem ser vacinadas. Eu, como presidente do Butantan, eu produzia grande parte das vacinas que são utilizadas e a gente pesquisava muitas outras vacinas também, porque existem vacinas que são pesquisadas porque têm interesse comercial para o mundo todo, mas existem vacinas que são importantes para nós. Né? A vacina da dengue, que eu comecei a testar em 2014, já era para estar aí, se quem me substituiu não tivesse feito algumas bobagens que fez. Nós já tínhamos que ter tido uma vacina de Zika. As vacinas, elas são também regionais. E nós fizemos um programa, e quem tem o cabelo um pouco cinza aqui, vai se lembrar do Zé Gotinha. O Zé Gotinha era um sucesso tremendo. E o Zé Gotinha, todo mundo tinha uma simpatia muito grande e todo mundo levava os seus filhos nas ruas, etc., para receberem as gotinhas contra a paralisia infantil. E nós zeramos paralisia infantil no Brasil. E o Brasil sempre foi, o povo foi muito amigável com as vacinas. E vocês veem, marcado aqui, que nós tivemos um crescimento muito grande nas taxas vacinais, né, que nós calculávamos, o Programa Nacional de Imunizações calculava qual é o nosso objetivo de vacinação, qual é o número que seria perto de 100%. A gente vacinava 120%, porque tinha mais gente do que se pensava. E isso se manteve, vocês veem aqui nos anos 90, até por aí, ano 2014, 2015, quando os níveis de vacinação baixam aqui no Brasil, mas, na verdade, baixam em todo o mundo. Por quê? Já tive debates infindáveis por que baixa a vacinação. Porque existem as notícias falsas, que não tem nenhum tipo de controle. Se vocês veem alguma coisa na internet que é bombástica, muitas vezes vocês não vão ver quem é a fonte que deu aquela informação. E ela pode ser de péssima qualidade. Então, é super importante a gente ter a informação correta, como eu falei. Segunda coisa,
eu perguntava nas aulas, quem daqui teve sarampo? Ninguém. Eu levantava a mão, porque eu era o único de cabelo branco. Os alunos não tinham. O que foi? Você teve também. Esse cabelo branco ou pintado, as mulheres não ficam com cabelo branco, elas ficam loiras. Mas as pessoas tinham sarampo e ficavam imunes. Depois se criou a vacina de sarampo. Quando a gente criou a vacina de sarampo, a adesão no Brasil foi enorme. Sarampo é uma doença, as pessoas acham, é uma coisinha assim. Não é, mata a criança. E criança pequena mata mais ainda. Pertussis, que é o coqueluche, é um terrível mata-beça. Então, tem que imunizar e as pessoas têm que se proteger. Mas, em 2015, nossos irmãos venezuelanos aí, sofrendo lá na Venezuela, muitos migraram para o norte do Brasil. E como eles não tinham um Programa Nacional de Imunizações, eles trouxeram também o sarampo. E o sarampo disseminou-se nas pessoas que não estavam vacinadas no norte do Brasil e, em algumas semanas, chegou no Rio Grande do Sul. E o Brasil, que em 2010 foi considerado livre do sarampo, em 2015 teve o segundo número de casos de sarampo no mundo. Então, o sarampo voltou com tudo porque as pessoas estavam diminuindo a vacinação e a doença voltou de uma forma ou de outra. Então, o contato tem que ser sempre muito importante. Aí, nós, de repente, tivemos a Covid, e a solução seria, talvez, a imunidade de rebanho. A gente viu que não, porque as pessoas não ficavam boas com a imunidade de rebanho, porque o vírus começou a mutar. Então, é a vacina. E nós tivemos um conhecimento acumulado que nos deu uma sorte muito grande na humanidade, pessoal. Não foi acaso, mas em um ano nós tínhamos uma vacina. Nunca aconteceu isso antes. E por quê? Conhecimento acumulado. Nós sabíamos, porque teve o SARS-CoV lá atrás, em 2002 na China, que causou muitas mortes, depois o MERS, 2 coronavírus, e se sabia que tinha uma proteína que estava muito ligada na proteção, que era a proteína chamada a proteína da espícula, o spike. E aí existiam plataformas de desenvolvimento de vacina rápido, inclusive a de RNA recém estava chegando no seu final, e que deram certo. Nós tínhamos certeza que isso ia dar certo? Não. Porque na vacina da dengue, por exemplo, eu não acredito que a vacina de RNA possa dar certo. Mas calhou bem. Nós tínhamos uma vacina de RNA, nós tivemos as vacinas de Oxford, e essas vacinas, com a Spike, logo deram imunização em todo mundo. E se fala sempre no modo em que a vacina aparece, que eu coloquei aqui só como ilustração para vocês, que eu não vou falar se é RNA, se é isso, se é aquilo. Agora, quando começou a vacina, quando começou esses estudos de vacina, o governo americano, através da Warp Action, ele deu $2 bilhões para cada laboratório que tinha alguma possibilidade de fazer uma vacina. Eu vou repetir para vocês o número. $2 bilhões, certo? O governo brasileiro me chamou. E chamou também um outro colega de Minas Gerais. Disseram, nós precisamos que vocês desenvolvam uma vacina brasileira. Não, eu não disse não. Eu consegue? Consigo. Quanto é que vocês me dão? $1 milhão. Tudo isso? $1 milhão. Isso parece muito dinheiro, né? Muitos cientistas disseram, puxa, $1 milhão não dá lá para o Calil? $1 milhão. Não dá nem para começar. Mas nós fomos. E desde o início, nós nos reunimos, um grupo de cientistas, e dissemos, bom, vacina com spike, eles vão fazer antes da gente, e a gente vai ver se funciona ou não. Não vamos fazer a mesma coisa que os outros, que não tem graça nenhuma. Vamos escolher um outro alvo, que a gente chama, em vacinologia, antígeno. Então, a gente escolheu um alvo para anticorpo, um alvo para resposta celular T, e dissemos, bom, mas todo mundo usa vacina intramuscular.
Isso protege, vai proteger, estamos na época, né? Agora todo mundo sabe, vai proteger contra a doença grave, mas não vai proteger porque o nariz, as nossas mucosas, né, esse tecido enveludado que nós temos, eles têm um tipo especial de resposta imune, que é através das chamadas imunoglobulinas IgA. IgA. Então, nós temos que induzir IgA aqui. Para isso, nós temos que imunizar no nariz. E começamos a desenvolver uma forma de imunizar pelo nariz. E desenvolvemos a vacina que a gente chama de Multicovax, que é de instilação nasal. Nós testamos 52 tipos de formulações diferentes para chegar nessa formulação de são 2 nanopartículas, nós temos o antígenos aderido a uma nanopartícula e uma outra nanopartícula em volta, de tal forma que essa partícula ela cruza o cílio do nariz, cruza o muco, que é esse líquido espesso aí que a gente assua de vez em quando, e gruda nas células da mucosa e induz uma resposta ali na mucosa. E esta resposta é fundamental para o quê? Para que não só eu não tenha doença grave e morte. Então, nós tínhamos essa vacina que na mucosa ela não só dava uma resposta sistêmica, porque a gente testou isso, ou seja, produzia as IgGs e tudo, e protegia contra a doença grave, mas fazia o que nós queríamos, que é proteger para que a doença nem chegasse no pulmão. Então, se vocês forem ver aqui, vocês veem um animalzinho que não recebeu o vírus, o animalzinho que foi vacinado e recebeu o vírus, você vê que é muito parecido, né? Não vou explicar os detalhes. Agora, quem não recebeu a vacina e recebeu o vírus, estava com o pulmão assim, ó, que é completamente inflamado, e esses animaizinhos morreram. Então, nós protegemos, com a instilação nasal, a morte dos animais. E nós protegemos também, se vocês forem ver aqui esse gráfico, desculpe, é um pouco técnico, mas aqui mostra que os animais que haviam sido imunizados, eles clareavam o vírus com muita rapidez. Ou seja, o vírus, eu inoculava o vírus e eles tiravam o vírus e o vírus desaparecia. Com isso, o indivíduo não tinha nem infecção e muito menos a transmissão, porque agora a Covid está transmitindo muito ainda aí, né, que às vezes a gente não sabe, porque as pessoas têm o vírus e transmitem para os outros, porque o vírus está ali. Ele não, às vezes não causa doença, mas ele está sendo transmitido. Então, nós conseguimos fazer com que isso ocorra. Agora, fazer uma vacina, os caras dizem assim, pô, e por que você não faz uma vacina? É muito complicado, pessoal. Aqui estão algumas das etapas que eu coloquei, que nós não vamos entrar, sobre as múltiplas ações que nós tivemos que chegar para eu dizer esses 10 minutos aqui que eu estou falando para vocês sobre a minha vacina. Porque você tem que desenvolver, tem que ser melhor o antígeno. Nós efetivamente testamos 250 pessoas para saber exatamente qual é a melhor resposta celular, resposta tumoral, etc, etc. E depois tem que desenvolver esse antígeno, desenvolver a formulação, ver como é que se faz isso industrialmente, ir atrás de empresas que fazem isso, que muitas vezes não tem no Brasil, testar nos mais diferentes animais para que a gente possa chegar no teste em humanos, e a gente espera, em muito breve, chegar em humanos, porque a gente já está com o antígeno já sendo preparado de uma forma em boas práticas de fabricação. Agora, o que mais que as vacinas podem fazer? As vacinas podem fazer muita coisa, pessoal. As vacinas podem evitar câncer. Nós temos o HPV, né? Se vocês forem ver, desde que começou a vacinação de HPV na Inglaterra, houve uma dramática diminuição de câncer de colo uterino. E eu tenho a honra e o prazer de dizer para vocês que eu trouxe a vacina de HPV para o Brasil, no Butantan, no acordo que eu fiz internacional, em que baixou o preço dramaticamente e nós podemos vacinar nossas crianças. Nós temos um início de vida sexual muito cedo aqui no Brasil e muitas vezes muito promíscuo. Nós temos que vacinar as nossas crianças para proteger. E outras doenças autoimunes também nós podemos proteger. O estreptococo dá uma doença cardíaca, chamada doença reumática cardíaca. Eu há 20 anos estudo isso, e nós temos uma vacina que nós vamos começar agora a testar em fase clínica para evitar com que o indivíduo suscetível ele desvie a resposta imune para que seja protetora e não que seja deletéria. Como sempre, a gente controlando o conhecimento.
Então, as vacinas têm muita coisa que elas podem resolver. Eu estava lendo num artigo que saiu no Lancet ontem, que desde os últimos 50 anos que a OMS lançou esse programa de vacinação para o mundo e que disseminou a vacinação no mundo, segundo os cálculos, houve uma economia de 154 milhões de vidas. Eu vou repetir, 154 milhões de vidas. Isso é uma população, são poucos os países que têm uma população como essa. Sem contar na qualidade de vida, na mortalidade, como a gente diz, que é enorme, que a gente evita quando a gente vacina. E que a gente tem que estudar as vacinas. E eu estava semana passada em Genebra, num grupo de especialistas que durante mais de um ano se reuniu para discutir como que nós vamos preparar para a próxima pandemia. Vocês disseram, não, vem com essa para cima de mim. Eu por mim, não, né? Mas nós temos que nos preparar para a próxima pandemia, sim. E como é que a gente se prepara para a próxima pandemia? Com conhecimento. Não pode deixar a chama apagar. Então, o que a gente foi lá? Durante um ano, a gente discutiu. Temos que saber quais os patógenos mais difíceis, quais as plataformas vacinais mais importantes, como desenvolver o medicamento rápido. E tudo isso está desenvolvido e nós escrevemos um documento belíssimo lá em Genebra na semana passada. Se é que os governos vão adotar isso, aí entra o problema. Então, o problema, muitas vezes, do conhecimento é o interesse político. E isso a gente aí não consegue ver, porque essa semana começa a Semana Mundial de Vacinas, de Saúde, e vão discutir exatamente como dar acesso, porque durante a pandemia, pessoal, não sei se vocês sabem, os países eles não davam acesso nem à vacina, nem aos insumos. Nós, para fazer a vacina aqui, era difícil conseguir um meio de cultura para células, porque os governos mantiveram. E eu quero lembrar para vocês que, durante a vacinação da Covid, logo que a vacinação começou, nos países ricos, 90% das pessoas logo tiveram 2 doses. Nos países pobres, 2% das pessoas tiveram as 2 doses. E é claro que foram os 2% mais ricos. Mas, então, nós temos que pensar com isso, nós temos que colocar conhecimento, colocar paixão também, que é o que eu tenho feito durante toda a minha vida, para que a gente busque soluções que sejam boas para não só para os países ricos, mas para todos nós, e que a gente possa evitar doenças preveníveis. Eu espero que eu tenha passado para vocês esse recado. Muito obrigado.